Engenheira formada pela Escola Politécnica da USP de São Paulo, com MBA e mestrado em Educação pela Universidade de Stanford, Brasil conversa com Joyce Toyota, diretora do Vetor Brasil. Joyce, obrigado. Eu que agradeço. A gente tem que começar essa nossa conversa perguntando como é que alguém sai de uma escola de engenharia com um perfil significativamente exato e vai para um trabalho na área de gestão pública, né, fortemente ligado à questão da educação. Então, conta um pouquinho para a gente essa trajetória e como que a partir disso nasce o Vetor Brasil, para a gente conseguir chegar onde a gente precisa em termos de desafios da gestão pública no país. Legal, com certeza. Essa história eu adoro contar, porque ela é muito ligada com a minha trajetória pessoal, de vida mesmo. Eu estudei, antes de ir para a Poli, numa escola pública. E eu tive a experiência de passar pela escola pública, aqui da rede estadual de São Paulo, no interior, e pela escola privada. E o que eu via de diferença entre as duas escolas não era só que uma era pública, outra era privada, umas pessoas eram ricas, outras eram pobres. Não era só isso. Eu via que existia muita diferença em termos de oportunidade das pessoas que estavam na pública e de perspectiva de vida, assim, sobre o que elas queriam fazer. Como eu estava fazendo a minha passagem pela escola pública, por causa de um problema que meus pais tiveram financeiros, eu estava lá, mas eu tinha uma cabeça diferente de quem estava lá. Eu achava que um dia eu ia fazer faculdade, eu achava que um dia eu ia trabalhar e eu ia ter uma vida diferente. Em questão de perspectiva. Isso, de vida. E eu falava, isso não deveria ser assim, né? Isso não faz nenhum sentido. E eu sempre tive muito comigo a vontade de, se um dia eu pudesse sair de lá, daquela situação que eu estava, eu gostaria de poder mudar essa realidade no Brasil. Eu achava que nenhum brasileiro merecia passar pelo que é a experiência da educação pública brasileira. E a vida foi, eu fiz poli, sempre gostei de exatas, da parte analítica. O que não é comum, né? Quer dizer, não gostar da parte exata, você gostava da parte exata, mas sair de uma escola pública e ingressar na Escola Politécnica de São Paulo, que tem um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, né? Quer dizer, não é fácil. Eu ganhei uma bolsa para estudar no colégio, no ensino médio, numa escola privada. E foi teve um período de adaptação, né? Mas eu consegui depois ir para a Poli. Eu tive muita facilidade sempre com estudos, escola, essa parte toda eu sempre gostei, sempre foi mais fácil para mim. E aí eu fui fazer Poli, gostava do que eu estava fazendo lá e não via muitas oportunidades de como eu poderia contribuir com aquilo que eu tinha como meu desafio na época que eu estava na escola pública. Durante a faculdade, eu fui dar aula num cursinho popular, que era o cursinho do Núcleo de Consciência Negra da USP, e eu achava muito legal. Eu tinha 17 alunos, dava aula de matemática, e alguns deles passaram no vestibular, eu fiquei muito feliz, mas eu achava que aquele impacto era muito pequeno. Eu achava que aquilo não ia mudar tudo aquilo que eu achava que era o problema maior. Então eu tinha muita vontade de tentar entender como o sistema funcionava, como essas coisas aconteciam. Mas não via muitas formas, não entendia como funcionava o governo, não entendia como essas coisas funcionavam. Eu saí da Poli e fui trabalhar em consultoria. Fiquei muito tempo trabalhando em consultoria estratégica, trabalhando com aviação, agribusiness, setores muito diferentes. E por uma sorte, que é uma grande coincidência que aconteceu na minha vida, a consultoria onde eu estava trabalhando vendeu um projeto para o governo do Amazonas, para fazer um trabalho de reforma da educação do estado do Amazonas. E aí eu falei, eu quero ir para esse projeto. É agora. É isso que eu quero. E não foi muito fácil, porque na consultoria não é você que escolhe, né? Ah, eu quero trabalhar aqui, não quero trabalhar ali, não é assim. Mas também não é que tinha tanta gente querendo morar em Manaus. Então, eu fui para lá, morei 1 ano e meio em Manaus, trabalhando na Secretaria de Educação. E aí, como consultora lá, trabalhando diretamente todo dia com todo mundo que estava no governo, eu comecei a entender o que estava por trás daquela realidade que acontecia na escola onde eu estudava em São Paulo. Eu pensava, olha, hoje eu sei por que não tem professor nessa sala de aula. Hoje eu entendo por que não tem merenda nessa escola. Eu conseguia entender quais eram os processos que estavam por trás daquilo tudo. Certo. Ao atravessar o balcão, você foi descobrir nos bastidores Exato. O que levava a essa situação que a gente verifica na nossa educação. Exato, que para mim, como usuária, como do serviço, eu não entendia porque eu chegava na escola, não tinha aula, eu não entendia porque não tinha aula, né? E mais importante do que entender por que essas coisas aconteciam e como, eu consegui entender que eu tinha um poder de transformação muito grande estando no governo.
Falei, agora tudo fez sentido e eu acho que eu estando aqui tenho capacidade de mudar muitas coisas e colaborar com isso. E encontrei o meu lugar. Agora, nessa de encontrar o seu lugar, quer dizer, você tem uma gama imensa de oportunidades e possibilidades com uma leitura dessa natureza. Quer dizer, você podia ser, vou dar alguns exemplos aqui, desde gestora de escolas, de empresas como projetos de responsabilidade social, suponhamos só um exemplo, a escola da Embraer, a escola da Porto Seguro, enfim, a escola de uma série de empresas, né, uma escola da Fundação Bradesco e coisas dessa natureza, até capacitar gestores públicos e colocá-los em posições estratégicas dentro de governos jovens. Exato. E aí, como que num leque imenso de alternativas e possibilidades vem a ideia do vetor? Quer dizer, isso passa por Stanford? Passa também, mas só para fazer esse pulo, eu acho que assim, a ideia de trabalhar numa escola é muito legal porque você está muito perto da ponte, você está vendo o que está acontecendo. Mas você trabalhar num sistema de educação pública é um impacto altíssimo. E eu acho que todo mundo que já passou pelo setor público alguma vez sente isso, que é, tem tantas coisas que podem ser feitas e cada coisa que você mexer ali vai ter um impacto em tantas pessoas, né, em milhões de pessoas, que é apaixonante o quanto você pode fazer quando você está do lado do governo. Que esse é o lugar onde tem escala, né, para as mudanças. Então eu fiz lá, trabalhei no Amazonas, depois eu queria continuar trabalhando, eu estava muito interessada na reforma educacional do estado de Goiás, queria trabalhar lá, saí da consultoria, ninguém entendeu, todo mundo falou, como assim? Eu fui lá para ganhar 1/3 do meu salário e trabalhei na reforma educacional de Goiás, do estado, e aí depois dali eu queria fazer esse movimento, né? Como engenheira, eu queria conhecer um pouco mais sobre educação e fazer esse movimento para trabalhar com educação pública. E uma outra coisa que eu vi era que no setor público, o que mais falta, na minha opinião, é gestão. Então, eu também queria me capacitar mais como gestora, e aí a ideia de fazer o MBA. Então, fui para Stanford fazer MBA em gestão e fazer o mestrado de educação em paralelo, para quando voltasse para o Brasil, continuar seguindo nessa linha. Eu acho que o ambiente ali do Vale do Silício, da Califórnia, me contagiou muito, porque eu nunca, na minha cabeça, tinha passado a ideia de ser uma empreendedora, de empreender socialmente, nem nada do tipo. Meu objetivo era voltar para o Brasil e continuar trabalhando em governo, mas por todas as coisas que você vivencia em Stanford, eu comecei a questionar como que eu poderia adicionar valor também ao setor público de outras formas. E eu e o José, que é também cofundador do Vetor, a gente via que existia um potencial muito grande de pessoas que ainda não enxergavam quais eram as formas, as portas de entrada no Vetor, no setor público, e que a gente poderia abrir essas portas e mostrar isso para as pessoas que estavam do lado de fora. E a gente via que isso poderia ter muito impacto nos projetos do setor público. Então, durante o mestrado, eu estava fazendo Stanford, o Zé, na época, fazia Harvard. A gente, no meio dos 2 anos, né, tem o Summer, a gente veio para o Brasil e fundou o Vetor Brasil aqui. E aí passou o 2º ano inteiro do mestrado de lá, estou começando a tocar as primeiras atividades do Vetor Brasil aqui. Entre vocês e os Estados Unidos inteiro, né? Quer dizer, Exato. estavam um em cada ponta, mas ainda assim foi possível. Nossos amigos falavam assim, é bom que vocês estão perto, né, lá nos Estados Unidos. Isso mesmo, um em cada costa. Um no Pacífico e o outro no Atlântico, e nada fácil de se resolver. Agora, ter a ideia é uma coisa, colocá-la em prática é outra, e aí a questão é, como vocês colocaram isso em prática no que diz respeito à leitura do funcionamento de operações que o Vetor faz? Quer dizer, onde eu quero chegar? Por que trainees? Né? Quer dizer, por que não, por exemplo, um grande curso de capacitação de servidores, um grande projeto de consultoria para determinadas secretarias? Por que essa ideia de trainees no setor público? De onde veio isso? Isso vem de um ponto que a gente também já tinha amadurecido anteriormente, que era assim, o Vetor Brasil, ele já existia desde antes da gente ir para os Estados Unidos, numa versão muito menor, só com trabalhos voluntários, em que o que a gente fazia era projeto de consultoria para municípios pequenos. A gente ia lá no município, conversava com o prefeito ou a prefeita e fazia um diagnóstico do município, via onde o município queria estar depois de 10 anos, criava os planos, era lindo. Os relatórios eram ótimos, todo mundo gostava, o prefeito elogiava, todo mundo gostava. 1 mês depois, 1 ano depois, 10 anos depois, nada saía do papel, nada acontecia. Eu falei para o Zé um dia, Zé, eu fiz uma análise de impacto social que a gente teve aqui com o Vetor Brasil, é 0. Então,
Que é uma frustração e ao É mesmo uma tempo um momento de reflexão, né? Tremenda, porque a gente fazia aquilo de forma voluntária no nosso final de semana e depois do expediente. Então, eram muitas horas dedicadas a isso e nada saía do papel. E aí a gente falou, ou a gente acaba com isso ou a gente muda totalmente. E o que a gente via dos prefeitos, quando eles vinham falar com a gente, era, olha, legal o plano, eu preciso de alguém para trabalhar nisso, eu preciso formar uma equipe para implementar isso. E a gente falava, com certeza, eu vou indicar pessoas que eu conheço, e ninguém aceitava esse desafio. E aí a gente começou a ver que existiam algumas barreiras. As pessoas não aceitavam por quê? Elas achavam que o salário era muito baixo, não tinham certeza se era sério ou não. Eles falavam, mas peraí, se eu for trabalhar no setor público, eu tenho que ser corrupto? A gente já ouviu essa pergunta. Claro, claro. Tinha gente que falava, eu trabalho no setor privado, mas eu não sei se eu teria as habilidades necessárias para agregar valor no setor público. Então, ou a gente falava, eu não quero me distanciar dos grandes centros, me desconectar das redes e das pessoas. E aí, o que a gente viu com isso, com essa dificuldade, é que a gente tinha capacidade de superar essas barreiras. De falar, eu vou criar então um programa que vai fazer isso, vai treinar para você trabalhar no setor público, que vai te manter conectado com uma grande rede. A gente tem essa capacidade. Então, foi aí que a gente resolveu trabalhar com talentos, com pessoas. E esses talentos, eles são remunerados em cargos dentro dos governos para os quais vocês trabalham, mas como que funciona a relação do vetor com os governos? Quer dizer, vocês são contratados como uma espécie de uma agência de talentos ou de recursos humanos que treina, capacita e coloca esses indivíduos, esses agentes estratégicos dentro de posições estratégicas nos governos? A gente é uma associação sem fins lucrativos. Então, a gente não cobra pelo serviço que a gente faz com os governos. A gente assina um acordo de cooperação técnica sem transferência de recursos para que a gente possa viabilizar com que esse serviço aconteça para o maior número possível de governos. E a contrapartida do governo é essa, ele tem que contratar o trainee, ele tem que pagar o salário dele. Então, na prática, esses cargos que são de comissão, que são cargos de confiança, muitas vezes é onde acontecem as indicações políticas, que fazem parte do governo. Então, na prática, para um governante ter um trainee do Vetor Brasil, o que ele tem que fazer é abrir mão de uma indicação política, que a gente sabe que é caro para os governos. Então, a gente acha que se o governo já está dando esse passo de disponibilizar esse cargo, para em vez de fazer uma nomeação de um conhecido dele ou de alguém em quem ele confia, ele passa a fazer uma indicação que é feita através de um processo seletivo profissional conduzido pelo Vetor Brasil. Então, a gente acha que isso já é uma demonstração de comprometimento suficiente para a gente poder trabalhar junto. Então, vamos pensar o seguinte, quer dizer, não é um concurso público, porque não é, mas não é uma indicação puramente política associada aos mais diferentes acordos que a gente sabe que existem no setor público. Como que esse agente é recebido dentro dos governos? Que tipo de resistência ele sofre e que tipo de expectativa é depositada sobre ele? É um grande desafio, né, a recepção dele. Por quê? O trainee, normalmente, ele vai ter uma idade que corresponde exatamente à metade da idade média dos servidores da equipe onde ele trabalha. Então, normalmente, ele está lá com seus 25 anos, a idade média da equipe é 50. Ele normalmente vem de fora, né, não tem experiência ainda em setor público, normalmente vem de fora do estado, porque a gente aloca a gente otimiza a alocação de acordo com os objetivos de desenvolvimento profissional do trainee e não com o lugar onde ele mora. E normalmente ele vai lá para trabalhar num projeto que vai trazer mudança para o setor público. Ou seja, ele tem todos os fatores necessários para não ser aceito ou não ser aceito com facilidade. E a gente coloca a responsabilidade de ser aceito no trainee. Então, a gente não acha que a pessoa que está lá na equipe há 10 anos fazendo o trabalho dela é responsável por fazer a integração de quem está vindo de fora, é novo e ainda não se provou. Então, a gente faz um treinamento muito grande do trainee para ele se preparar e estar pronto, não só com a bagagem técnica, mas também com a bagagem de relacionamentos e dinâmicas interpessoais, para poder mostrar por que ele está lá, como que ele pode ajudar, como que ele pode ser um fator de apoio para a equipe na implementação das políticas públicas. E não de competição, ou de atrito, ou de vou provar que eu sou melhor do que você, porque isso não é verdade, não funciona. Tá. Quantas vezes você já recebeu ligações, e-mails, já participou de reuniões com esses trainees em que eles disseram, quero desistir de tudo, não vou conseguir, vai ser impossível,
porque a gente está falando do quanto ele pode ser aceito, mas do quanto ele pode deixar de aceitar, quer dizer, o quanto ele também pode jogar a toalha. E uma segunda questão relacionada a isso. Vocês conseguem, de uma certa maneira ou de uma certa medida, aferir o risco desse sujeito ser aceito ou se sentir bem no ambiente de trabalho no setor público, apenas replicando os velhos vícios do setor público? Quer dizer, na verdade, ele se adaptar, né, à velha cultura política? Quer dizer, como é que vocês trabalham com isso? Muito bom. Então, na primeira parte, assim, todos os trainees têm meu celular, têm meu WhatsApp, eu recebo muitas ligações, muitos pedidos de ajuda nesse sentido, porque para o trainee é extremamente frustrante, mesmo para aqueles que estão em secretarias que a gente chama de ilhas de excelência. É diferente, é difícil, é muito grande. Então, eu sempre conto, eu já recebi ligação de um trainee uma vez, que me ligou chorando e falando: Joyce, eu descobri que eu não vou conseguir fazer a mudança, que eu não vou conseguir mudar o que tem aqui. E aí, teve uma parte cômica no meio disso, que foi, que bom que você descobriu isso, mas é importante a gente conseguir ver que a gente não está aqui para mudar um problema fácil, que em 1 mês, 2 meses a gente muda. Eu falo assim para eles, se fosse tão fácil, não precisava chamar a gente aqui, né? Só fazer um processo, um programa, uma rede. A gente faz isso porque a gente sabe que é desafiador, porque a gente quer mudar uma coisa de longo prazo, porque a gente quer mudar um problema que é complexo, né? Então, muita gente olha para o setor público de fora e pensa, o que falta no setor público é vontade. Fala assim, olha, até hoje eu nunca conheci um político ou um servidor público que acordasse e falasse, hoje eu estou sem vontade de mudar. Não é isso, não é só a vontade que falta. Outra coisa que as pessoas pensam é que, assim, se a gente pegar um monte de gente do setor privado, de consultoria, de banco, de sei lá onde, e colocar no setor público, vai resolver todos os problemas, porque os problemas são fáceis. O que é uma mentira, porque o problema é que o setor público é muito complexo e tem que ter muita humildade para quando a gente vai trabalhar com esse problema desse tamanho, né? Então, isso faz parte também do nosso treinamento e do nosso acompanhamento dos trainees, porque eu acho que a parte de seleção e pareamento dos trainees com as vagas é a parte mais fácil do nosso trabalho. É a mais simples, inclusive a mais barata. Por mais difícil que seja. Ainda que seja um desafio. Agora, o problema mesmo é garantir que o trainee, depois que entrou, ele continua se desenvolvendo sem se acomodar, sem se adaptar demais, né, com o que tem ali. Ele continua agregando valor e que ele não desista. A gente mede no Vetor Brasil, a cada 30 dias, a gente tem uma série de perguntas que a gente, né, pergunta para os trainees. Como você está se sentindo? Você acha que você agrega valor? Você é feliz? Né? Você se realiza sendo um trainee de gestão pública? E aí começou o programa, está no alto, 10, 10, 10, né? Todo mundo. Passou 2, 3 meses, tem um mergulho ali. O pessoal, assim, falando, eu passei todo esse tempo aqui de 3 meses... E nada mudou. Então, é uma frustração muito grande. E aí a gente tem o nosso papel como organização, como programa e rede, que é levantar de novo, né, a empolgação, a motivação e falar que legal, agora só o que aconteceu foi que você descobriu qual é a complexidade e o tamanho do problema. Não quer dizer que você não vai conseguir mudar. Agora você tem mais condições ainda de fazer uma mudança que seja sustentável, de fazer uma mudança que de fato seja útil e não que seja uma maquiagem que você passa por cima. Você falou em rede, né? Uhum. E a gente está falando muito também em expectativa, né? Também desses jovens, desses meninos e dessas meninas, ou desses rapazes e dessas moças, né? Não são mais tão jovens assim, 25 anos em média. Aonde você gostaria de ver esses indivíduos, esses agentes daqui a alguns anos, né? O quanto que a Vetor se responsabiliza por isso no que diz respeito à criação dessa rede? Você entende que em algum instante a ascensão desses profissionais alimentará automaticamente essa rede e aí tornará o trabalho do Vetor muito mais claro, muito mais amplo, muito mais nítido, inclusive no que diz respeito à própria entrada nos governos? Que tipo de expectativa você cria em relação a esses trainees? A expectativa em relação à rede é a maior, porque a gente acredita que com o Vetor a gente tem um impacto de curto prazo e um de longo. O de curto prazo é que os trainees trabalhando na implementação das políticas públicas ajuda o governo a implementar projetos melhores, serviços públicos melhores, etc. Mas a gente acha que o grande valor do Vetor Brasil ainda vem no longo prazo, que é a criação de uma rede com profissionais altamente capacitados,
além de bem intencionados, além de ter tido a experiência real de ter passado pelo governo. Porque a gente vê que muitas pessoas que querem mudar o governo, querem transformar, muitas vezes não conseguem fazer isso porque não sabem o que tem do lado de lá. Né? Então, isso é uma das coisas que eu converso muito com institutos, fundações que trabalham com o governo, que é assim, não adianta a gente pensar na solução e tentar impor no governo de cima a baixo. A gente tem que ter experiência do lado de dentro para saber quais são os desafios, os problemas de verdade, né? Os reais. Então, a nossa expectativa é criar uma grande rede dos profissionais que sejam capacitados, motivados e conheçam o setor público de verdade. A gente não força os trainees a ficarem no governo o resto da vida deles. Primeiro porque 2016, né? Não dá para ficar forçando ninguém a fazer nada na vida. Mas também tem um lado que a gente acha que hoje o setor público não consegue oferecer todas as oportunidades necessárias para que um líder se torne um líder. Então a gente sabe que em alguns momentos talvez seja melhor para a carreira deles e buscar isso em outros lugares. Estudar fora, trabalhar em um setor privado, no terceiro setor, em algum outro lugar e depois voltar para o governo. Então, a gente espera que esses jovens tenham a experiência dele durante um período, tenham experiências diferentes e depois voltem. A gente não acredita muito, Humberto, mais nesse conceito da carreira, de que eu vou ficar eternamente tendo uma função, eternamente fazendo uma coisa só. A gente acha que é mais rico essa rede inteira estar conectada, sabendo de quais são as oportunidades e trabalhando por projetos, trabalhando por essas coisas que sejam importantes, do que a gente forçando com que eles fiquem no mesmo lugar. Esse jovem pode se transformar, ou você pode amadurecer de forma expressiva nesse jovem, o perfil dele como um grande gestor público, como um sujeito que tenha desafios significativos em relação às mais diferentes políticas públicas. Minha primeira pergunta vem aqui. Por que diferentes políticas públicas e não, por exemplo, só algo específico relacionado à educação, tendo em vista aquela sua primeira leitura lá atrás desses desafios da educação? Então, por que diversificar de forma tão expressiva? E a segunda questão, se um jovem amanhã se filiar a um partido político e disputar e ganhar uma eleição, tendo no seu currículo uma experiência dessa no Vetor Brasil, qual o nível de orgulho de vocês em relação a isso ou de ressalvas em relação a isso? Seria imenso, mas o orgulho. O orgulho, boa. Mas respondendo a primeira pergunta, a gente viu, e isso também parte de uma experiência própria minha e depois do Vetor, que resolver o problema da educação passa por coisas muito além da Secretaria de Educação. Então, o problema da educação, ele não está só ali dentro da sala de aula. Tem um sistema imenso e super caro por trás disso, que tem uma burocracia inteira, né, para a gente levar adiante, que impacta em cada um dos serviços que a gente entrega nas áreas fins do governo, seja na escola pública, seja no hospital público, na segurança pública e etc. E essa parte de trás é uma parte que, em geral, as pessoas não são apaixonadas, né? Eu não sou apaixonado por trabalhar com processos da área de planejamento, né? Pouca gente olha isso, mas é muito estratégico. A gente vê que se essa parte, esses nós não forem resolvidos lá no planejamento, lá na gestão, lá na governança, isso tudo vai acabar virando probleminhas aqui e ali, ou vai ficar atrapalhando a entrega dos serviços lá nas pontas. Então, isso é uma das coisas que eu percebi pessoalmente quando eu estava dentro do governo e que a gente vê, tudo isso está interligado. E a esfera pública inteira está interligada. Então, não dá para a gente chegar lá e falar, vou resolver esta parte aqui, porque tudo vai ser impactado, né? Ou seja, um aprimoramento da educação passa por um aprimoramento expressivo da gestão e, nesse sentido, a sua visão e a visão do Vetor, das pessoas que estão envolvidas nesse processo, já se concentra mais hoje na questão da gestão. Seria isso? A gente está nas duas áreas, tanto na ponta quanto no meio. Mas a gente acha que essas coisas têm que andar juntas. Assim como também não adianta a gente chegar lá super agilizado e, né, ter todas as coisas. Não, aqui vai funcionar assim, porque é tudo um sistema, né? Que isso vem desde lá do planejamento, que vai passando para cada uma das áreas, para cada uma das regras. Passa por legislação também, que é uma área que a gente hoje não está, mas que impacta muito a vida de quem está no executivo, de quem está entregando o dia a dia da política pública. Isso tudo está interligado e a gente acredita que as mudanças que são focadas e são numa partezinha apenas, elas são de curto prazo no final. Porque
a burocracia inteira, se você não mexer isso tudo para trás, ela vai comer aquela mudança, aquela reforma, e aquela coisa superficial vai acabar caindo. Então a gente tem que ter, infelizmente, um olhar de muito mais longo prazo, de falar, a gente tem que mexer nisso aqui tudo, pessoal, porque senão a gente vai ficar só aqui apagando os incêndios aqui, criando um projetinho legal ali, mas saiu, descuidou, o negócio morreu. E aí não serve. Joyce, programas de trainee são programas complexos, né? E são programas que normalmente buscam no mercado pessoas com perfis e formações associadas a determinados interesses e a determinadas estratégias, por exemplo, de empresas. Né? Então não é um só, normalmente são algumas formações, né? E existe sempre uma capacitação para esses indivíduos, quer dizer, não é simplesmente um processo seletivo, mas é um processo seletivo e formativo. Em linhas gerais, talvez a gente possa resumir um programa de trainee dessa forma. O que para vocês é esse programa de trainee? Quer dizer, quem vocês captam no mercado, que perfis de profissão, na verdade, especificamente das profissões, claro, e das habilidades das pessoas, e que tipo de treinamento vocês oferecem para que coloquem esses indivíduos no, digamos assim, lugar certo na hora certa? Essa parte é bem complexa. E uma das coisas que a gente percebeu foi que, quando a gente começou a usar o nome trainee de gestão pública, a gente via muitas similaridades, né? Então, ó, de fato, é um jovem, ele vai participar em coisas diferentes, ele vai ter um apoio de desenvolvimento, etc. Mas a gente viu uma grande diferença entre o trainee de gestão pública e os trainees das empresas em geral, que é o seguinte: quando acaba o nosso programa, o trainee está solto, ele não está ali para seguir uma carreira em que ele vai virar um gerente, etc. Uma outra coisa é que o trainee da empresa privada, ele está lá estável, né, com uma contratação mais ou menos tranquila e etc. O nosso não, ele está no cargo comissionado, que é a forma mais instável de contratação que existe no Brasil hoje, né? Então, a gente viu que era muito mais desafiador ser um trainee de gestão pública do que um trainee numa empresa mais tradicional. E a gente sempre bate muito nessa tecla, que olha, aqui você vai ter desafios muito maiores, né? Desde como vai ser o seu time, a sua equipe, até esses outros fatores de carreira mesmo, né? O que a gente busca? A gente busca jovens que sejam recém-formados, aí mais ou menos com até 3 anos de experiência profissional, de qualquer área e qualquer lugar do Brasil. No nosso último processo seletivo, a gente teve inscritos de todos os estados do Brasil, o que para a gente é uma meta muito importante e muito séria, porque a gente quer ter uma atuação nacional de fato. Esse é um primeiro ponto. O curso a gente não olha. Para a gente pode ser um administrador público, pode ser uma pessoa que estudou direito, ou pode ser um engenheiro, pode ser, a gente tem uma bióloga na rede, um psicólogo, um geofísico. Para a gente não importa o curso, o que importa é que ele tenha a disponibilidade e a capacidade de aprender aquilo que ele vai necessitar na gestão pública. A partir dessa seleção que a gente faz dos trainees, a gente também faz uma outra seleção que acontece em paralelo, que é das vagas, que é quais são as oportunidades no governo. Porque o governo pode virar para mim e falar, olha, eu quero 2 jovens muito inteligentes na minha área. Eu falo, ok, mas para quê? Me convença que você realmente precisa, me convença que você sabe qual é o valor que esse jovem vai agregar. Porque se você não tiver uma oportunidade de fato relevante para ele, em que ele possa se desenvolver profissionalmente, é o maior tiro no pé que eu posso fazer. Pegar uma pessoa motivada, capacitada, muito disponível e colocar num lugar em que ela vai fazer mais do mesmo, em que ela não vai ser desenvolvida, porque daí ela vai virar um detrator do governo. Ela vai falar, ó, eu tinha um receio de que o governo não funcionava, eu fui lá e descobri que é isso mesmo. Que não funciona mesmo. É melhor mudar para Miami, entendeu? Então, a gente não pode correr o risco do jovem desacreditar a nossa oportunidade de desenvolvimento do país. Então, essa é uma outra seleção que a gente faz e depois a gente faz esse pareamento do jovem com a vaga de acordo com os objetivos de desenvolvimento profissional do jovem. Então, na nossa primeira turma, a gente chegou a trazer uma trainee que estava em Goiás para trabalhar em São Paulo e um trainee que estava em São Paulo para trabalhar em Goiás, porque a gente achou que, de acordo com o perfil e os objetivos e interesses deles, isso faria mais sentido. Joyce, 2 perguntas finais muito associadas a você, especificamente. Eu comecei essa nossa conversa achando que o seu grande sonho seria, como pessoa, ser secretária ou ministra da educação e termino com o sentimento de que hoje você está absolutamente consciente do seu papel como esta pessoa que faz com que essa rede
de agentes públicos funcione muito bem. Me corrija então se eu estiver errado nas minhas leituras aqui, né? O segundo ponto que eu gostaria de tocar com você é: você falou de política ou de gestão pública com homens de 50 anos. Você é uma mulher extremamente jovem. Que tipo de resistência você sofre quando apresenta esse projeto para os gestores ou para os governantes? Vou começar de trás para frente. Já sofri muita resistência. Então, quando eu comecei a trabalhar em governo, muitas pessoas me questionavam. Agora, eu acho que esse é um ponto que, para nós do Vetor Brasil, é muito importante. Tanto é que a gente criou, desenvolveu e a gente implementa um programa de desenvolvimento de liderança feminina para as nossas trainees mulheres e gestoras mulheres das áreas onde há trainees atuando. Fantástico. Porque o ambiente do setor público brasileiro é muito masculino. E muito machista. E muito machista na maioria das vezes. Há exceções. E a gente acredita que isso faz com que o governo, como um todo, seja menos eficiente. É um dos motivos pelos quais a gente acredita que o governo é menos eficiente. Por toda essa questão de não abraçar a diversidade, de não entender que pessoas diferentes podem agregar coisas diferentes e que a capacidade de entrega não vem da hierarquia. Então, esse ponto para a gente ele é muito, muito importante. A gente criou isso é muito interessante. A gente ouve coisas que a gente não acreditava que existia. Mas eu sou uma pessoa otimista por definição. E eu vejo que isso vem mudando muito, muito mesmo. E mais recentemente, principalmente desde que eu voltei ao Brasil, eu tenho sentido cada vez menos esse preconceito ou sexismo nas relações. Eu vejo muito pelo contrário, assim, nos governos onde a gente está, eu sinto muita abertura e muita tranquilidade de conversar de igual para igual com os secretários, com os diretores, até mesmo com os governadores. Não tenho nenhuma dificuldade de chegar lá e me apresentar falando: oi, eu sou a Joyce, e eles não acharem que eu sou estagiária, né? Então, acho isso, e isso me deixa muito feliz, porque eu acho que isso vem também de uma renovação do secretariado de muitos governos, de olhar e falar: olha, legal, a gente está interessado em inovação, a gente não quer ter os preconceitos que a gente tinha anteriormente, porque a gente sabe que isso é uma barreira para a gente também evoluir, né? Então, isso me deixa muito feliz, apesar de saber que existe um trabalho muito grande para ser feito ainda, né, em relação a isso. E em relação ao meu papel, eu tenho muita vontade de voltar ao governo no futuro. Então, eu me realizo muito trabalhando com os jovens, muito trabalhando com pessoas e preparando pessoas para potencializar o impacto delas dentro do setor público, mas em algum momento eu gostaria de voltar a estar do lado de lá no futuro, trabalhando eu mesma com a mão na massa nas políticas públicas. Joyce, super obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada.